Boa tarde, ouvintes internautas, Estúdio 89 no ar e desta vez para fazer um reforço desta campanha do Outubro Rosa, uma campanha que já vem acontecendo ano após ano e que nós, enquanto veículos de comunicação, temos que colaborar para reforçar essas informações, difundir o máximo possível esses dados que nós temos aí, que nos preocupam, as orientações, enfim, toda a informação em torno deste tema é muito importante e nós trouxemos aqui hoje, atendendo o nosso convite, desde já agradecemos a doutora Samira Cota, que trabalha no Centro de Oncologia da Casa de Saúde União já há mais de um ano. E é ela que vai nos transmitir essas informações e tirar algumas de suas dúvidas que ainda restam. Boa tarde, doutora Samira. Boa tarde, eu agradeço o convite para conversar sobre esse tema tão importante. Essa campanha do Outubro Rosa, ela vem desde a década de 90, com a intenção, na verdade, de difundir realmente um pouco mais de informação para que as mulheres saibam conversar com seus médicos sobre o tema e saibam o que elas podem fazer, né? O que me cabe para que a prevenção ela possa ocorrer com a minha participação, né? Então essas informações elas giram realmente em torno de aumentar um pouco o conhecimento em relação ao tema para que as mulheres participem ativamente desse processo. E falar de câncer de mama, campanha em novembro chegando aí câncer de próstata, é falar de maneira geral de câncer, né? É quebrar também o preconceito sobre essa doença, que muita gente ainda tem receio de dizer o nome. Exatamente. E câncer é uma doença extremamente heterogênea. Não é uma doença que carrega em si simplesmente um prognóstico ruim, não. É o que a maioria das pessoas pensa. Não é sentença de morte. De forma alguma. Existe esse até um preconceito mesmo de que é uma doença sempre muito grave. Nem sempre é muito grave. Existe um espectro muito grande, desde uma doença que ela tem um comportamento bem tranquilo, de forma que o tratamento também é mais leve, e tem a doença que é realmente agressiva. Cabe ao médico conversar com o paciente, esclarecer em que espectro que essa doença se encontra. Então, receber um diagnóstico, calma, né? Vamos sentar, vamos conversar. Pode ser que esteja numa ponta muito tranquila de tratamento e isso vai gerar uma angústia muito além do necessário. Então, chegou o momento em que tenha recebido, né, uma suspeita diagnóstica, primeira coisa, né, antes de ficar, né, com os ânimos muito aflorados e entrar em desespero, vamos procurar ajuda médica para realmente esclarecer aonde que essa doença se enquadra, né? E a gente tem percebido que o número de casos tem aumentado. Falando do câncer de mama, que é o foco de outubro, também tem aumentado o número de casos desse tipo de câncer? A gente tem a previsão para 2018, binômio 2018-2019, cerca de 60 mil casos novos, tá? Neste ano. E por que está aumentando, né? Essa é uma dúvida que todos nós temos. Os nossos hábitos de vida influenciam muito, tá? A gente tem aí uma expectativa de que 30%, nós teríamos 30% a menos de câncer de mama se a gente tivesse uma mudança realmente expressiva nos nossos hábitos de vida. Que seriam basicamente o quê? Hoje somos muito sedentários, né? Uhum. A vida hoje ela é cheia de facilidades em relação à alimentação. Então, a gente não tem hábitos realmente saudáveis. Quem aqui come 5 porções de fruta por dia? Né? O Ministério da Saúde recomenda 5 porções, mas a gente orienta que se pelo menos 3 a gente ingerisse, já seria muita coisa. São poucas as pessoas que fazem isso. Atividade física regular, pelo menos 3 vezes na semana, na qual parte da população que realmente se empenha nisso? Né? Então, hoje a gente vê muita facilidade na alimentação, muita comida industrializada, e isso, a longo prazo, associado com os nossos hábitos, associado com todos os fatores externos, né, de estresse, de qualidade de vida, de excesso de trabalho, isso tudo colabora para o desenvolvimento do câncer. Muito se fala neste mês de outubro da importância do toque, da mulher se observar, conhecer seu corpo para identificar a doença o mais cedo possível, mas tão importante quanto o toque é a mamografia, né? Sim. Aí nós temos duas questões, né, que são importantes. A mulher, ao tomar banho, né, ao se vestir, ela tem que ter o hábito de conhecer o próprio corpo mesmo, né? Então, sempre se tocar e saber o que é o basal da sua mama é importante. Percebeu qualquer alteração, nodulação, uma retração de pele, uma vermelhidão, né, que está fora do habitual, fora do comum, procurar se informar. E não ter medo de procurar se informar, né? Exatamente. Porque a gente conhece homens e mulheres que quando começam a sentir algo diferente ou encontram algo diferente,
às vezes se recolhem com medo do diagnóstico. E às vezes esse atraso ele pode significar um impacto muito grande. Uma diferença entre a vida e a morte, né? Então, ao primeiro sinal, procurar identificar, às vezes a gente vai descobrir uma doença muito inicial que o tratamento vai ser muito mais simples do que se esse medo tomar conta, a gente esperar e às vezes alguns meses de diferença vão causar um impacto muito grande. A gente fala muito na questão da mamografia, né? Uma campanha até que é acima dos 50 anos. Existem algumas divergências entre a sociedade, se é acima dos 40, se é acima dos 50. Em geral, acima dos 50, que a maioria das sociedades regula, que seria uma idade ideal para que fosse feita o rastreamento. O que é o rastreamento? É você fazer um exame sem nenhum sintoma, né? A paciente não refere absolutamente nada, ela vai lá fazer o exame para ver se vai encontrar alguma coisa. Por quê? De cada 5 casos de câncer de mama, 4 são diagnosticados acima dos 50 anos. Então, é exatamente a faixa etária em que a gente vai pegar, né? E me preocupa orientar o seguinte, que a campanha do Outubro Rosa, ela vem muito com essa proposta da mamografia, que é interessante, mas que não é o principal, ao meu ver, no sentido de o que eu posso fazer. Sim. Porque a mamografia é um exame que é feito, é orientado acima dos 50 anos, pode ser repetido a cada 2 anos, a depender dos achados mamográficos, e ele realmente ajuda no diagnóstico precoce, mas ele é diagnóstico, ele não é prevenção. Então, quando a gente fala no Outubro Rosa, a gente foca às vezes demais no exame, e o que a paciente, o que nós como mulheres podemos fazer de fato para prevenir o câncer é mudar o nosso hábito de vida. Foi o que nós começamos a falar. Mais importante até do que a mamografia, que eu entendia como preventiva, né? Você está explicando que é diagnóstica, são os hábitos de vida então. Sim. Como se alimentar bem, praticar atividade física, não se estressar muito. Viver melhor, né? E não fumar também, né? Álcool, cigarro, tudo isso gera também dano celular. E o dano celular, ele, né, se junta com esse estilo todo de vida e com esses fatores externos e geram essas questões. Então, quando a gente vai falar realmente no que é o meu papel, o que eu posso fazer para prevenção, é realmente mudar o estilo. Isso deve começar o quanto antes, Ficar né? ativo, tomar muito cuidado com a alimentação. Cigarro é uma coisa que é realmente para não fazer uso, né? Hoje a gente já sabe isso muito claramente. Antigamente, historicamente, as pessoas fumavam porque era bonito, hoje a gente sabe que realmente não é. E o álcool com moderação, né? Não que não possa tomar um vinho, né? Que não possa, né, ter o prazer da bebida, mas de forma muito moderada, né? Então, assim, pensando realmente em prevenção, a gente tem que pensar no que a gente pode fazer. Porque chega, né, nessa época do final do ano, as mulheres marcam a sua mamografia e acham que já fizeram a sua parte. Então, tomar um pouco de cuidado com isso. O exame, ele tem seu papel? Ele tem seu papel no diagnóstico precoce. E saber também que fez uma mamografia, podem vir achados benignos que podem confundir também. Então, sempre calma. Fez o exame, achou alguma coisa? Vamos discutir com o médico, porque podem vir achados também que não são achados malignos e que vão trazer, talvez trazer uma certa ansiedade naquele momento, que tem que ser avaliado com cautela. Mas pensar realmente no nosso papel no dia a dia, não só chegar ao outubro e fazer essa mamografia. Olha que recomendação importante. Tem que começar agora, não é segunda-feira próxima não, tá? Vamos aqui falar sobre o grupo de risco, considerado de risco, que nós falamos aqui de maneira geral, a partir de que idade fazer o exame. Alguns médicos até recomendam, se você tem plano de saúde, a partir dos 40 já faça, né? Se tem acesso à mamografia, por exemplo. Mas há pessoas que devem ficar mais atentas mais cedo ainda, né? Sim. Qual é esse grupo de risco? História familiar, né? Sempre pensar nisso. Mãe, irmãos, tios, né? Parentes mais próximos que tenham casos de mama. Próstata, ele tem alterações genéticas que estão muito relacionadas com mama. Pâncreas também tem alterações muito relacionadas com mama. Então, tem uma história expressiva de câncer, essa paciente ela vai ser buscada um pouco mais precocemente para ser rastreada. Então, quando a gente coloca a faixa etária dos 50 anos, que tem uma polêmica com os 40, com a Sociedade de Mastologia, porque cada um deles define uma data. Essa data ela não é tão engessada, né? Exatamente por isso, porque tem vários fatores externos. Agora, um paciente que tem hábito, né, já tem um ginecologista que o acompanha, tem um médico frequente, isso deve ser discutido individualmente para qual faixa que essa pessoa realmente se encaixa.
né? Então, assim, a história da paciente, né? Se teve reposição hormonal, se fez, se não fez. Essa era uma outra pergunta que eu ia fazer e muitas mulheres têm dúvida. A reposição hormonal, ela aumenta o risco de câncer de mama? De câncer de mama. E para fazer a reposição é interessante isso, analisar. Na família tem casos, porque se tem casos na família é muito temerário que essa reposição seja feita. Agora, dependendo da mulher, dependendo do grau de sintoma que ela tem na menopausa, se tem uma história muito tranquila, vai ser uma decisão que vai ser compartilhada com a paciente, né? A gente, infelizmente, não tem. O médico hoje não consegue fazer um teste e simplesmente dizer pode fazer a reposição que não tem risco. Então, essas decisões, elas são todas realmente compartilhadas com o paciente. Muito individualizada e monitorada, Exatamente. né? Imagino. Que eu tenho ouvido dos médicos uma grande preocupação com relação a esse tempo de reposição, Sim. que antes se prolongava por anos, e talvez ela possa fazer com segurança num tempo menor, né? Mais curto, e já ter uma qualidade de vida. Exatamente. E homens também podem ter câncer de mama? Homens podem ter câncer de mama, é bem mais raro, né? Mas ocorre. E a história familiar positiva de câncer de mama em homem, ela é muito expressiva. Então, né, para uma mulher que está em acompanhamento e teve um tio, por exemplo, que teve câncer de mama, isso impacta de uma porcentagem um pouco maior para o risco. Entendi. E o tratamento? Toda mulher que tem câncer de mama, ela vai precisar retirar a mama, ela vai precisar fazer uma quimioterapia pesada, difícil, ou isso também varia muito? Varia muito. O câncer de mama tem um espectro realmente heterogêneo. Tem doenças que são mais brandas, tem doenças que são muito agressivas. Hoje a gente analisa não só o laudo da biópsia, né, que é uma das coisas que a gente vê para tomar a decisão de quimioterapia, como várias análises moleculares. Tá? Então, a gente tem nome e sobrenome da doença para definir exatamente se aquela paciente, ela, depois de uma ressecção, que pode ser parcial ou total da mama, depende muito da extensão da doença para definir se a mama vai ser toda retirada, e que seja parcial ou total a retirada da mama, definir pela realização de quimioterapia depois e ou radioterapia, vai depender de uma série de fatores moleculares que têm que ser analisados em conjunto para poder tomar essa definição. Então é muito amplo o espectro de tratamento. O paciente pode desde tomar um comprimido aí por 5 a 10 anos, a ter que fazer também quimioterapia, rádio, mas talvez o comprimido também. Então isso realmente é muito individualizado. Nós sabemos que o SUS oferece uma estrutura para tratamento de câncer de forma geral. A gente tem como referência aqui Muriaé, por exemplo, mas a Casa de Saúde União também tem uma estrutura para receber esses pacientes, né? Essa estrutura é diferente da que o SUS oferece? Vocês também recebem pacientes de convênios? Como que funciona o atendimento na Casa de Saúde de Oncologia? Okay. O atendimento na Casa de Saúde de Oncologia, ele é por plano de saúde, né? A gente não faz atendimento privado, totalmente privado, não atendemos SUS, então são pacientes realmente com plano. É uma estrutura que a gente tem para tratamento clínico, com tratamento quimioterápico, adjuvante e paliativo, mas nós não temos radioterapia. A radioterapia realmente, quando é necessária, ele é referenciado. A estrutura que nós temos em Caratinga, a gente consegue tratar cerca de 90% dos casos de tumores sólidos oncológicos do adulto. Os poucos casos que realmente fogem, que necessitam de uma estrutura que seja além, eles são referenciados por nós. Nós temos um centro que é linkado a Caratinga, que é em Coronel Fabriciano, temos centro de pesquisa em Belo Horizonte, que também tem vínculo com o nosso centro. Então, dependendo do caso, da complexidade, o paciente do nosso centro ele é referenciado para um centro Mas maior. A grande maioria consegue ser tratada aqui, consegue ser tratada sem deixar nada a desejar. Da mesma forma, os protocolos são muito semelhantes, na verdade. Os protocolos, eles não variam tanto. Existem, os estudos são estudos que a gente tem internacionais, que chegam no Brasil, né, e que são difundidos em todos os centros mais ou menos da mesma forma. Existem protocolos que podem variar de acordo com as características do paciente, mas as drogas novas, todas a gente tem disponíveis, assim como em Muriaé, assim como em Belo Horizonte e assim como em São Paulo. Realmente são poucos os casos que vão ter uma especificidade muito peculiar, que tenha que ser encaminhado para fora, que a gente vai fazer isso com prioridade. A gente está chamando atenção para isso porque ainda há pessoas que não sabem que é possível fazer o tratamento do câncer em Caratinga. E eu imagino que é muito mais cômodo para o paciente, para a família, se tratar na cidade onde mora ou muito próximo, considerando as pequenas cidades que tem em torno, do que enfrentar a estrada, né? É um desgaste a mais. Nós sabemos que não é um tratamento fácil, é um tratamento que tem suas toxicidades
Então, fazer um tratamento fora e depois ter algum evento adverso e ter que se deslocar em uma viagem é extremamente complexo para o paciente, né? E para a família também, é um desgaste muito grande. Então, sabendo que isso pode ser feito com excelência na sua cidade, realmente é um ganho muito grande, né, para a população. E antes de começar o tratamento, imagino que indo à casa de saúde, vocês estão disponíveis para receber, esclarecer dúvidas, Pra explicar orientar. como funciona, orientar, né? Não apenas para o paciente, né? A gente sabe que é uma fase muito difícil para a família e essa orientação ela tem e deve ser realmente muito ampla para a família também se preparar como lidar, né? Pelos próximos meses, pelo cuidado, né? E quais são as estratégias que têm que ser feitas em casa, né? E em todo o relacionamento familiar para poder dar o suporte adequado para esse paciente. Porque manter uma estrutura emocional, psicológica boa durante o tratamento também faz diferença, né? Faz muito, e também para o cuidador. A gente sempre gosta de comentar com as famílias que a gente tem muito o fenômeno do paciente oculto. O que é o paciente oculto? A gente tem um paciente doente e tem aquele anjo em casa sempre, que é o cuidador principal. E a gente tem que dar muita atenção para esse cuidador principal, porque com frequência ele adoece de forma oculta e a gente não percebe. Então, quando recebemos um paciente oncológico no centro, tem várias questões que têm que ser abordadas, tanto do paciente quanto da família, para que esse suporte realmente seja o mais harmônico possível. É um atendimento que tem muito se falado e que é importantíssimo, humanizado, né? Exatamente. Doutora Samira, obrigada. São muitas as questões, mas a doutora Samira vai voltar para a gente continuar falando sobre outros tipos de câncer, sobre cuidados paliativos. A gente vai poder contar com ela aqui para nos ajudar nestes assuntos. Agradeço a oportunidade. E a vocês, qualquer dúvida, é só mandar aqui para a Rádio Cidade que a gente ajuda a esclarecer. Obrigada por mais esta audiência e até o próximo Estúdio 89.